E aí, ainda dá tempo de falar dos melhores de 2022? Beleza, então, vamos lá. Já faz uns 2 meses, mais ou menos, que eu fiz um post lá no Instagram falando sobre metas de leitura e como eu monto as minhas. E, na verdade, eu deixei claro que eu não monto meta. Eu só tenho mais ou menos em mente, assim, o ano tem 12 meses, eu vou ler mais ou menos uns 2 livros por mês, então eu imagino que eu vou ler uns 24 livros. Esse é o mais próximo que eu chego de uma meta, mas não deixa de ser, né? Uma coisa que eu tenho é uma lista de livros. Mas ainda assim, mesmo tendo uma lista, mesmo tendo esse número, 24 livros, eu não leio rápido, eu não leio com nenhum tipo de pressão, eu gosto de ler no meu próprio tempo. E no final do ano eu vejo como que foi, né? Eu faço uma avaliação dos livros que eu li, os que eu mais gostei, enfim, e hoje a gente vai falar um pouco sobre eles, sobre os 5 melhores livros que eu li em 2022, né? No total, foram 26 livros. Pra ser bem honesto, 2022 eu não considerei um ano muito bom de leituras. Eu li livros legais, mas pra você ter uma ideia, um dos melhores livros que eu li esse ano foi uma releitura. Eu não conheci novos livros daqueles que, tipo, me enlouqueceram e tal. Tiveram alguns que eu não gostei e isso é muito raro, porque eu não sou muito fã dessa ideia de que existe livro ruim. Eu acho que existe o momento da leitura, eu acho que existe aquele gênero, o público pra quem aquele livro foi escrito. Então existem 1000 fatores que fazem eu não achar que existe essa coisa de livro ruim. Esse ano, aparentemente, eu li vários desses que não eram pra mim, não foram o melhor momento de ler esses livros, mas ainda assim tiveram alguns que foram bem legais. O primeiro deles que a gente vai falar hoje, eu não vou montar um top 5 porque não sei qual deles é melhor ou pior, eu vou fazer mais ou menos numa ordem aqui que faz sentido na minha cabeça, mas não é a ordem nem de melhor pra pior, nem de pior pra melhor, ou a ordem de leitura, não é nenhuma ordem, é o que eu quero pôr, tá bom? O primeiro livro que a gente vai conversar um pouquinho vai ser esse cara aqui, ó. A Nuvem, trilogia do Ceifador. Como que é o nome da trilogia? Sight. É Sight. É uma porra assim, né? Do nosso querido Neil Shusterman. Acho que é um negócio assim. Neil Shusterman. Esse livro aqui é uma coisa muito curiosa, porque eu comecei a leitura dele foi no ano passado, não dele, né? Da saga. A gente leu o Ceifador, né, amor? Foi no meio do ano. Eu dei de aniversário pra ela. A gente começou a ler esse livro no ano passado, em junho, com O Ceifador. E o primeiro livro, ele é fantástico. Na minha opinião, ele é um dos melhores da trilogia. Ele fica em segundo. O segundo é o melhor. O primeiro vem em segundo e o terceiro vem em terceiro, né, amor? A saga do Ceifador nada mais é do que uma distopia que se passa num futuro, não sei que ano que é, foda-se. E os caras lá, eles conseguiram vencer a morte nessa sociedade. E lá você só morre se você for selecionado por um ceifador. O trabalho desse ceifador, que pertence à ceifa, é de escolher as pessoas que vão morrer, porque os caras lá nunca pensaram em esterilizar a humanidade, então eles precisam matar as pessoas pra diminuir a superpopulação. Já pra não dar muito spoiler, vou resumir a história ao máximo, porque como eu tô falando de um segundo livro de saga, eu não posso falar exatamente do que eu gostei desse segundo livro sem dar spoiler do primeiro. E no segundo livro a gente acompanha um personagem que é muito foda, que já é apresentado no primeiro, que é a Nimbo Cúmulo, que é uma inteligência artificial mais poderosa que o ser humano já criou. Inclusive, todos os livros, a gente, entre os capítulos, a gente vê um trecho do diário de cada ceifador. E no segundo livro, a gente vê as reflexões dessa inteligência artificial, que são uma das coisas mais fodas que tem pra mim no livro. Eu não sei você. Enfim, é um livro muito foda, tem uma caralhada de personagem, e o final é daqueles de muito bom, super recomendo. O livro número 2 é do meu querido, do meu grande amigo, do cara mais incrível, não só da ficção científica, como também da literatura de um modo em geral, que é o nosso amigo Ray Bradbury. Estamos falando de Algo Sinistro Vem Por Aí. Um livro lançado, eu sei lá quando, vai aparecer a data de lançamento aqui, e é fantástico, é uma história fantástica. Aqui a gente acompanha 2 melhores amigos, tendo aventuras no Halloween. Will Halloway e Jim Nightshade. Esse Jim, se não me engano é o Jim, pessoal, eu esqueço tudo dos livros depois que eu leio. Como eu não anoto muita coisa, eu sou a favor do encarceramento das pessoas que rabiscam o livro. Se você rabisca o livro, comente aí embaixo, dá um salve, porque eu te detesto. Enfim, o Jim, se não me engano é o Jim, ele é aquele tipo de garoto que é meio peste, mas não exatamente peste, ele é daquelas crianças que querem ser adultas, sabe? Ele é muito diferente do Will, que é uma criança um pouco mais inocente. O pai dele, do Will, por exemplo, ele trabalha numa biblioteca e ele também é um puta personagem foda nessa história.
história. De repente, acho que no Halloween mesmo, um circo chega na cidade, por isso que algo sinistro vem por aí, já veio, é o circo. E nesse circo, sem querer dar muito spoiler, ele tem um monte de atrações. Uma delas é um carrossel que, caso você entre, você girando para um lado, você fica mais velho, girando pro outro, você fica mais novo. O que será que isso vai causar na cabeça do nosso garotinho que quer ficar mais velho? Agora, o terceiro livro, a gente vai falar dele, do mestre, nosso querido Stephen King. Esse livro já tem um tempo que eu já tava querendo ler, ele tava na minha wishlist assim, ó, eu acho que já faz um ano, alguma coisa assim, e eu ficava sempre enrolando, nunca pegava o negócio. Daí eu não sei qual foi a ocasião, eu falei, ah, foda-se, vou ler essa merda. Peguei pra ler. E cara, foi uma das melhores surpresas do ano. Sempre que eu leio o King, é um problema, porque eu já vou puxando o saco do cara, eu já vou com muita boa vontade, já vou com as expectativas bem calibradas, porque sendo bom eu vou adorar, sendo ruim eu vou ainda dar um jeito de achar que foi bom. Mas esse aqui não foi o caso. Embora eu quisesse ler há muito tempo, já fazia tanto tempo que o hype que aquele livro tinha pra mim já não era tão grande. Então eu peguei ele de uma maneira bem despreocupada. O começo do livro ele é muito simples. Ele acompanha um garoto, que eu também não vou me lembrar o nome dele, vai aparecer aqui na tela. A gente acompanha um garoto, que eu também não vou me lembrar o nome dele, vai aparecer aqui na tela. E esse garoto, ele tá no quintal, em algum lugar perto da casa dele, ele tá brincando com uns soldadinhos, coisa e tal. Até que, olhando pra baixo, uma sombra aparece em cima dele e dos bonequinhos. Quando ele olha pra cima, ele encontra o padre. Não é bem um padre, porque eu não lembro a religião do povo lá, mas enfim, é tipo um ministro, assim, um padre da igreja novo que acabou de chegar ali. E esse momento, essa cena, ela é a cena chave do livro inteiro, porque esse garoto, a gente vai acompanhar toda a infância dele, a juventude, a fase adulta e até ele ficar idoso, e em toda essa vida, ele vai estar à sombra desse cara. Então isso é fantástico, já começa logo no início. E esse padre, a história dele é mais maluca que a do garoto, porque esse moleque, depois que cresce, ele vira drogado, ele entra em banda de rock. Tem até um quê um pouco autobiográfico na história, porque o King já teve problema com droga e ele também participa de uma banda, né? E esse padre, qual que é a parada desse padre? Ele não é um padre tradicional, digamos assim, ele é um padre muito ligado em ciência, por exemplo. E desde o começo, ele já mostra isso pro garoto. Num certo momento, ele leva o moleque pra uma casa lá, pra uma parte uma capela, um negócio na igreja, faz tipo um truque de mágica usando eletricidade. O garoto fica fascinado com isso, mas ok, isso passa. Até que um belo dia, o irmão desse garoto perde a audição. O cara fica surdo, do dia pra noite. O garoto todo triste, vai desabafar com o padre e tal. A vida desse moleque tá uma merda, porque a família tá sem dinheiro, o pai não tem como pagar um tratamento, nem consultar um médico, nem nada. E ele vai desabafar com o padre, que agora é o amigo dele. E o padre fala, chame o seu irmão aqui, eu quero testar um negocinho. E ele vai testar um negócio, ele aplica um choque elétrico na orelha do moleque e ele voltou a ouvir. Sem querer dar muito spoiler, a partir disso é só loucura. Porque esse padre, acontece uma tragédia assim que é capaz de tirar a fé de qualquer ser humano, e ele sai da igreja e tal, mas ele não larga a eletricidade secreta, que é como ele chama. E ele continua fazendo experimentos, mas não só isso, ele tem um objetivo com essa eletricidade que veio daquilo que fez ele perder a fé. Enfim, a história, cara, ela vai longe pra cacete e a gente tem um dos finais mais impactantes do King, na minha opinião. É aquele final bad, que é meio merda. É no maior estilo Lovecraft. É um puta livro foda, vocês têm que ler. E se você já leu, comenta aí e me fala o que você achou. Em quarto lugar, nós temos Ken, ele mesmo. De novo, King mais uma vez e agora com Conto de Fadas. Assim, eu vou ser bem honesto, eu tô sendo generoso com o cara aqui, porque eu li outras coisas tão boas quanto, mas nenhuma tão surpreendente. Por que eu digo isso? Conto de Fadas é uma história, é literalmente isso, é o que o nome diz, é um conto de fadas. Tem uns toques macabros do King, normal, você não pode esperar algo muito diferente disso, mas ele é muito conto de fadas. Tem coisas assim mágicas que não são tipo uma fantasia, um Senhor dos Anéis, Nárnia, nem nada do tipo. É conto de fadas mesmo, tem uma princesa, tem um castelo, mas tem aquele temperinho que faz a gente diferenciar qualquer conto de fadas. E isso vindo do King é uma coisa muito curiosa, né? E o conceito dessa história, ele é bem simples, é muito mais simples do que a gente poderia esperar, né? Porque alguns livros do King são muito complexos, já esse, embora seja um mundo de fantasia, ele é bem simples. A gente tem um garoto que um certo dia tá andando ali pela casa, pelo bairro dele, ele tá pensando na vida, pensando na mãe que morreu, enfim, um monte de coisa assim, até que ele escuta uma gritaria do caralho, uns latidos de cachorro, uma bagunça da porra assim no vizinho, e aquele vizinho
vizinho é um velho chato que ninguém gosta, não sei o quê. E daí ele vai ver que porra que tá acontecendo, né? Fala, ô vizinho, tá tudo bem aí? Quando ele chega lá, o que que ele vê? O vizinho caído no chão e a cachorrinha dele que tá latindo. Ele vai lá, ajuda o vizinho e o vizinho, ele tá todo quebrado, a bacia foi pro inferno, enfim, e ele vai pro hospital. Quando chega lá, o vizinho chama o garoto e fala assim, ei, deixa eu contar um negócio pra você. Eu preciso pagar esse hospital aqui, eu tô sem dinheiro, eu preciso que você vá lá no meu armário, tem um balde cheio de ouro lá dentro. Você pega esse balde, atravessa a cidade, venda pra esse cara que não é nada suspeito, volta aqui e paga o hospital. Pode ser? Aí o garoto fala, óbvio que pode. E daí ele vai, faz todo esse processo e ele fica super curioso, né? Fica, de onde que esse velho arranja tanto dinheiro? Ouro, bolinhas, esferas de ouro. Então ele fica com isso na cabeça. Até que em uma outra ocasião, na verdade a cachorrinha, se chama Radar, a melhor personagem do livro, inclusive, ela tá super doente, ela já tá mais velhinha também e tal. E ele desenvolve um laço muito intenso ali com aquela cachorrinha, né? Pra encurtar a história, o que que esse velho fala pra ele? Ó, seguinte, você quer salvar essa cachorrinha? Você vai lá em casa, você vai entrar num barracão, tem uma escadaria em espiral, você vai descer uns 50 metros lá pra baixo. Depois que você chegar lá, tem um túnel. Você vai atravessar esse túnel, vai ter uns ratos, umas aranhas gigantes no meio do caminho, mas de boa, você continua. Chegando lá, você vai chegar numa cidade tipo Nárnia, num mundo mágico. Segue reto, tem um relógio de sol. Coloca o cachorro lá, gira o relógio e ela vai ficar nova, beleza? Aí o garoto fala, ótimo, beleza, e ele vai. E é assim que começa a história. Depois, cara, 1000 aventuras. Então, na verdade, eu falei que eram 5 livros lá no começo. Na verdade, eram só 4, Mas teve um que eu não ia pôr aqui, mas eu vou pôr, porque ele foi fantástico, foi uma releitura, como eu disse, e ele foi incrível. Eu já tinha lido uma vez e tinha achado bom. Eu li a segunda e achei ele perfeito. A gente tá falando de O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. Esse cara aqui, ó. Esse livro é uma doideira do começo ao fim, não dá pra explicar. Eu já assisti o Dark, eu assisti Dark faz um tempinho, e finalmente, depois de não sei quanto tempo, e a minha opinião sobre Dark é essa aqui, ó. Brincadeira, é uma boa série, sim, eu tô zoando. Mas esse livro aqui, ele pega alguns conceitos de Dark, ou melhor, eu até acho, inclusive, que os diretores de Dark se inspiraram, porque não é possível, tem uma parada circular no meio da história que é fantástica, né? É sobre viagem no tempo e, cara, são tantos conceitos que realmente, não tem como explicar. Eu teria que fazer um vídeo só sobre esse livro aqui pra explicar pra vocês do que se trata e trazer alguns conceitos pra ficar bem legal pra vocês entenderem melhor. É uma história muito louca, que envolve a viagem no tempo, envolve círculos, como em Dark, por exemplo, tem romance também, embora eu ache o romance a parte mais lixo do livro, mas ainda assim é interessante, porque dá uma camada a mais pro nosso protagonista, então é um bom livro. De todos esses, se eu fosse indicar um, inclusive seria esse, porque pra mim ele é irretocável, é daquele tipo de livro que você lê e na segunda vez ele fica melhor, se você ler uma terceira vez, pode apostar, vai ficar melhor. Então é um livro que não tem defeitos, leiam e depois me falem o que vocês acharam. E se já leu, comente aí embaixo. E hoje acho que é isso, né, não tem mais nada pra dizer, acho que deu pra perceber, mas a minha memória é uma bosta, eu não lembro direito de detalhes, até porque, vamos combinar, eu tô começando esse canal hoje, esses livros eu li há meses, mas resolvi compartilhar agora porque acho que esse é um momento legal. Então vamos lá, tenham um pouquinho de compaixão pelo seu amigo aqui e comentem aqui embaixo qual desses livros vocês já leram, qual que vocês gostaram mais, quais vocês ainda querem ler, e vamos conversar, eu quero saber a opinião de vocês e saber um pouquinho mais sobre o que vocês andam lendo por aí. Acho que terminamos por aqui, então não tenho mais nada a dizer, é um prazer vê-los aqui, é sempre maravilhoso. E até a próxima, se Deus nos permitir, beleza? Falou, rapaziada. Quarta-feira que vem, né? Quarta-feira. Tchau.